Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família, onde quer que você esteja. Esse é mais um vídeo do canal Inspiração Divina e eu estou muito feliz porque mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui falando da sua palavra, levando a vocês uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E neste momento eu quero dizer, irmãos, que eu não sei qual que é a tempestade que tem assolado o seu barco, eu não sei quais as dificuldades que você está enfrentando, mas mediante essa palavra, creio eu que o Espírito Santo vai falar com você. Então abra a sua mente e seu entendimento, peça a Deus sabedoria para entender o que Deus quer falar com você através dessa palavra, porque o Espírito Santo te conhece, irmão, ele nos conhece e ele sabe de tudo aquilo que estamos passando. E através dessa palavra eu quero falar para você que, embora tudo pareça difícil, tudo pareça impossível, creia naquele Deus que pode todas as coisas e que a última palavra é a dele. Portanto, não desanime, não entristeça o seu coração e creia que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Amém? Agora vamos orar e em seguida damos continuidade à palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho neste momento invocar a Tua santa e gloriosa presença, Pai, para apresentar a Ti, Senhor, estas orações, meu Deus, para pedir a Ti, meu Deus, em prol dos meus irmãos, Senhor, das pessoas que estão passando, Deus, por tribulações. Pai, vem, entra na vida de cada um, Pai, entra em cada lar, Senhor. Repreende, Senhor, os ventos contrários. Repreende, Senhor, tudo aquilo que afeta, Senhor, a vida dos Teus filhos, meu Deus, daqueles que Te buscam, meu Deus, que esperam em Ti. Repreende, Senhor, toda mentira do inimigo, Senhor, tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa mente, Deus, para nos fazer tropeçar, para nos fazer duvidar de que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos Teus planos sobre a nossa vida pode ser frustrado, Senhor. Pai, fala conosco agora, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, que vidas sejam alcançadas e que o Teu nome venha a ser glorificado. É assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fica no livro de Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27. E o tema da mensagem fala assim: Jesus acalma a tempestade. E essa palavra, irmão, deixa essa palavra entrar no seu coração. Receba essa palavra como um alento de Deus para a sua vida, tá? E a palavra fala assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, essa palavra nos chama atenção, porque ao contrário do que muitos pensam, quando Jesus nos chama, as pessoas às vezes pensam, as pessoas que não conhecem Jesus ainda, as pessoas que estão iniciando sua trajetória com Jesus, pensam assim: eu vou seguir Jesus porque daqui para frente vai ser as mil maravilhas, vai dar tudo certo, não vai ter mais preocupação, não vai ter mais tribulações. E ao contrário disso, irmão, quando Jesus nos chama, porque a palavra é clara, quando Jesus nos chama para segui-lo, as tempestades se levantam. O que a gente não pode esquecer é que Jesus está no barco com a gente. É que tudo aquilo que acontece, Deus até permite para testar a nossa fé. Deus permite para sabermos até onde podemos ir com a nossa força. Essa palavra, ela nos fala que os discípulos aproximaram-se despertando-o, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, irmãos, aqui os discípulos, eles estavam desesperados, porque a palavra, ela é clara. E ela fala: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, eles estavam afirmando que tinham perecido. Só que aqui a grande diferença eles despertaram Jesus. Você pode estar me perguntando: mas como é que nós despertamos Jesus? Irmão, nós despertamos Jesus quando nós nos posicionamos em meio às tribulações da nossa vida. Nós nos posicionamos buscando a Ele, buscando direcionamento, mostrando para Ele que nós somos frágeis, que nós precisamos da ajuda dele. Aqui fala, a palavra fala, né?
que Jesus estava dormindo. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Então, irmãos, o fato de Jesus estar dormindo, Jesus quer nos revelar, quer nos mostrar de que nós não precisamos de momentos, de ocasiões favoráveis para nós descansarmos quando Ele está no barco. Então, em meio às tribulações da nossa vida, fica difícil. É difícil a gente acreditar que Deus está com a gente, que Jesus está no barco, que a tempestade vai se acalmar. E o que nós devemos fazer nesse momento é despertar a Deus, é despertar Jesus com as nossas orações, é despertar com a humildade de reconhecermos que nós sem Jesus não temos força, que sem Jesus nós não podemos nada, nós não podemos fazer nada. Amém? E, irmãos, a gente deve colocar em consideração o seguinte fato, que quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus acalma as tribulações, quando Jesus se revela para a gente, em meio a tanta tribulação, a aflição pela qual nós passamos, ou estamos passando, o bom de tudo isso é que a bonança chega. Depois de tudo isso, a bonança chega, porque as tempestades se levantam, as dificuldades se levantam. Nós, pelo fato de seguirmos a Cristo, nós não estamos isentos de passar por tribulações. Porque o próprio Jesus disse que neste mundo tereis aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, o fato de nós estarmos com Jesus não vai nos isentar de passarmos por tribulações, mas o que nós devemos entender é que Ele está conduzindo aquele barco e que toda tempestade ela só se levanta até a hora que Deus quer, porque o próprio Jesus ele se levantou. Aqui no versículo 26 fala assim: e ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, irmãos, o que nós devemos levar para a nossa vida é que as tempestades vão se levantar, isso é uma certeza. Em algum momento da nossa vida nós vamos passar por tribulações, por tempestades, mas o que nós temos que entender é que Jesus também se levanta. A tempestade se levanta antes, mas Jesus se levanta depois, para repreender a tempestade, para repreender os ventos contrários, para repreender o mar, porque a última palavra, irmãos, vem dele. Então, por isso, ele só se levanta depois. Ele até deixa, por um momento, ele deixa justamente para testar a nossa fé, para sabermos até quando, até onde podemos ir com a nossa força. Mas ele se levanta, porque Deus, ele dá limite ao mar, ele dá limite aos ventos, ele dá limite às dificuldades que passamos, ele dá limite até à morte, porque o poder da morte e da vida está na mão de Deus, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Então, o que nós devemos fazer é nos posicionar diante dele, saber que ele é todo poderoso, saber que o controle está nas mãos dele, e nós temos a humildade de nos rendermos a ele, nos rendermos em oração, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno ele venha nos salvar, ele venha nos libertar, ele venha trazer a resposta que tanto precisamos. Amém? Então, irmãos, a palavra que eu queria trazer para vocês hoje era essa, e eu creio que essa palavra vai chegar até você, e eu oro a Deus que ela chegue até você como um consolo, que ela chegue a você como uma palavra de ânimo, que você fortaleça a sua fé, que você creia que tudo aquilo pode ser mudado pelo poder da oração. Por mais difícil que esteja a sua vida, não desanime, irmãos, não desanime. Todos nós passamos por tribulações, mas que nós tenhamos a certeza de que Deus não vai nos deixar perecer pelo simples fato de termos deixado o mundo, de termos deixado a nossa própria vontade para fazer a vontade dele, para seguir a ele. Irmãos, Deus é fiel. Deus, ele não vai nos chamar para nós perecermos no caminho. Não vai, irmãos. Deus, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. E a minha oração hoje é que Deus fortaleça a sua fé, que Deus reanime as suas forças. Eu sei que parece difícil, tem dias, irmãos, que parece que não vamos suportar, parece que as tribulações não vão passar, parece que a tendência é acentuar cada vez mais. Mas eu quero te dizer, irmãos, não desvie do caminho, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga retamente em prol daquilo que você quer, em prol daquilo que Deus tem para nós. Porque o nosso foco, irmão, é Jesus. Sem Jesus nós não podemos fazer nada.
Então, se tudo parece difícil, se tudo parece complicado, mas que nós olhemos retamente para o alvo que é Jesus. E aquele que é o autor e consumador da fé, ele aumentará a nossa fé e ele nos dará força para seguir em frente, irmão. Não desanime, irmão, não desanime. E se você está distante de Jesus, se você está focado no problema, se você está focado nas tempestades que assolam a sua vida, se você está focado nas ondas que açoitam o seu barco, creia, irmão. Creia que o seu foco é Jesus. Tira a visão das tempestades e foca em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. E Ele não vai te deixar perecer. Se Ele te chamou, irmão, Ele garante a vitória, porque todo o poder e a autoridade está nas mãos dEle. Amém? Então, neste momento, eu quero orar, quero agradecer a Deus pela sua vida e quero pedir para você que se de alguma forma essa palavra tocou o seu coração, que você tenha a sensibilidade de compartilhar, de dar likes, para que mais pessoas possam ser alcançadas também por essa palavra. E que você esteja levando a palavra de Deus adiante, que você seja o mensageiro das boas novas do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, estão passando por tribulações nesse momento, e talvez tudo que ela precisa é uma direção de Deus, é uma palavra vindo do coração de Deus para a sua vida. Então, que nós sejamos esses mensageiros das boas novas. Amém? Vamos orar e que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho neste momento agradecer a Ti, meu Deus, por essa palavra, Senhor. Essa palavra edificadora, Senhor, essa palavra que nos conforta, meu Deus, porque são as Tuas próprias palavras, Senhor, e a Bíblia é aberta, Senhor, e a Tua boca falando na terra, Pai. Pai, eu venho neste momento apresentar a Ti todas as pessoas que irão ver esse vídeo, que irão ouvir essa palavra, que o Senhor, Pai, entre na casa de cada um, Senhor, que o Senhor venha libertar, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer providência, Pai. Entra, Pai, com a Tua santa providência na vida dos meus irmãos. Pai. A dificuldade às vezes assola a nossa vida, mas eu te peço, não nos deixa perecer, Senhor. Não nos deixe duvidar, meu Deus, de que o Senhor existe, de que o Senhor pode todas as coisas. Vem, meu Deus, suprir as nossas necessidades. O Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe tudo a nosso respeito, porque foi o Senhor que nos criou. Então eu te peço, Pai, nesse momento, entra agora em cada lar, Senhor. Visita, meu Deus, os hospitais. Visita as pessoas, Senhor, que neste momento estão sendo desenganadas pelo médico, meu Deus. Visita aquelas pessoas, Senhor, que não têm a provisão na sua casa, Pai. Que abre sua geladeira, Deus. Que olha para o seu armário e não vê nada, meu Deus. Que o Senhor venha suprir, Senhor, todas as necessidades dessas pessoas, meu Deus. Senhor, liberta os cativos, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles, Senhor, que estão dependentes das drogas. Aqueles, meu Deus, que não vê saída mais, meu Deus, mas que o Senhor é a saída, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai a não ser por Ti, Jesus. Meu Deus, eu venho orar neste momento para aquelas pessoas, meu Deus, que se acham em total abandono, Deus, que vivem, meu Deus, a céu aberto, Pai, sem ter para onde ir, sem ter um destino, sem ter um rumo certo. Senhor, entra agora com providência na vida dessas pessoas, meu Pai. Pai, eu imploro a Ti neste momento, Pai. Eu me coloco, meu Deus, diante de Ti, orando a Ti, Senhor, e pedindo por cada irmão, Senhor. Cada irmão que está passando por dificuldade, Pai. Não importa, Senhor, o tipo de dificuldade, eu apresento a Ti, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E que somente o Senhor poderá nos responder às nossas orações, que somente o Senhor poderá trazer o refrigério que precisamos, Senhor. Firma os nossos passos nos Teus caminhos, Senhor, para que os nossos pecados não vacilem, meu Deus. E que o Teu nome venha ser glorificado em nossa vida. Passa na frente, Jesus. Dá-nos um dia abençoado, dá-nos um mês abençoado, dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Que nós estejamos totalmente sobre a Tua dependência, meu Deus. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades e que o Teu nome, meu Deus, venha ser glorificado, Pai. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.